Olá, chamo-me Raquel Costa, sou geóloga marinha e trabalho na estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. Trabalho com professores e com alunos e com escolas há 10 anos neste tema que é a literacia do oceano. Olá, eu sou a Patrícia Conceição, sou colega da Raquel na estrutura de missão para a extensão da plataforma continental e sou também geóloga marinha. Trabalho com a Raquel em literacia do oceano para escolas desde há 5 anos. Este curso chama-se Literacia do Oceano com escolas, eu já vou explicar um bocadinho melhor, e este é o primeiro módulo, que é um módulo que enquadra mais ou menos tudo o que depois vocês vão trabalhar nos outros 3, e queria-vos explicar como é que vai funcionar este primeiro. É um módulo para qualquer professor e qualquer educador de todas as áreas disciplinares, que ensina desde os pequeninos dos 6 anos até aos alunos mais velhos, até aos 18 anos ou até acabar o ensino obrigatório do vosso país. Este curso foi pensado e desenhado para professores de língua portuguesa, ou seja, de qualquer país lusófono, e tentámos, sempre que possível, arranjar exemplos e arranjar atividades que possam ser feitas em qualquer país. Queria-vos explicar porque é que nós chamámos mergulhar na literacia do oceano, uma vez que este termo é o termo que nós usamos em Portugal, mas que sabemos que noutros países de língua portuguesa são usados outros termos. Nenhum deles é mais correto que outro. Querem dizer a mesma coisa, mas é só para vos chamar a atenção quando estiverem a estudar ou procurarem mais informação sobre este tema, podem encontrá-lo sob o chapéu de literacia do oceano ou sob o chapéu de cultura oceânica, que é o outro termo mais usado, por exemplo, no Brasil. Portanto, mas também há outros, como vocês podem ver na apresentação, a cultura marítima, a educação marinha, a literacia dos mares. Qualquer um destes termos pode ser usado para o mesmo conceito. Nós vamos usar o conceito que usamos em Portugal e que é mais ou menos comum, só por uma questão de ser mais fácil para nós. Como é que nós desenhamos este módulo primeiro? O primeiro tem a ver apenas com o porquê que nós achamos que é importante trabalhar o oceano nas escolas. Esperemos que vocês compreendam o porquê e que queiram embarcar neste desafio de trabalhar o oceano com os vossos alunos. Depois, a segunda parte tem a ver com o conceito de literacia, onde é que ele foi originado, como é que foi definido, quais são os princípios que norteiam este movimento e este conceito, e depois explorar um bocadinho a literacia do oceano do ponto de vista científico. Depois a terceira parte é a evolução do conceito de literacia do oceano e um pouco experiências e maneiras de explorar o oceano com os vossos alunos com um conceito um bocadinho mais evoluído e mais holístico. Portanto, temos 3 partes e esperamos que vocês gostem deste primeiro módulo. Então, porquê é que é tão importante o oceano na nossa vida? Há factos, estes muitos de nós sabemos, mas muitas outras pessoas não sabem. Primeiro facto, 40% da população mundial sustenta a sua dieta em produtos vindos do oceano. O segundo facto é que o oceano regula a atmosfera, produz 50% do oxigênio que nós consumimos. Essa produção é feita na camada mais superficial do oceano, onde há microalgas e fitoplâncton que fazem a fotossíntese e, portanto, há aqui a produção de oxigênio que normalmente se diz que é feita nas grandes florestas e que por isso é tão importante preservar. Claro que sim, é importante preservar, mas no oceano a produção é tão importante quanto em terra.
A outra questão, que também tem a ver com esta regulação da atmosfera, é que o próprio oceano é um sumidor de CO2. Ou seja, o dióxido de carbono que é produzido na atmosfera, quer de forma natural, quer de forma industrial, é absorvido pelo oceano, também pelas camadas mais superficiais, e faz com que nós todos consigamos respirar. Um outro facto é que este não é positivo, não é aquilo que o oceano nos dá, mas é aquilo que nós estamos a tirar ao oceano, que é a sua saúde. Estima-se que em 2025, ou seja, daqui a 2 anos, haja 1 tonelada de plástico por cada 3 toneladas de peixe. Isto tem um impacto gigante em todo o ecossistema e, obviamente, que terá um impacto enorme na nossa vida. Outro facto é que nós muitas vezes usamos as regiões perto do mar para nos inspirar, para nos trazer paz e para termos momentos de lazer. Ou seja, a maior parte da população, aliás, a maior parte da população vive perto de zonas costeiras e vive perto do mar. Temos uma relação muito próxima com este meio do nosso planeta. E também inspira muitos artistas. Por exemplo, temos aqui um artista português que se chama Chico Gaivota e que costuma ir apanhar lixo nas praias e depois faz estas instalações artísticas que são hoje em dia muito apreciadas, pelo menos aqui no nosso país. Há muitos outros artistas que se inspiram no oceano, quer para escrever, quer para tocar, quer para pintar. Por isso é aqui outra perspectiva que se pode dar ao oceano. Infelizmente, a saúde do oceano não está nas melhores condições, está comprometida e está comprometida sobretudo por causa de nós, por causa da humanidade. Há duas questões essenciais, há outras, mas estas são as que nós consideramos mais relevantes, é a sobrepesca. A sobrepesca tem um impacto gigante em toda a biodiversidade marinha, não só naquilo que nós consumimos, mas também no arraste, que é normalmente associado à pesca excessiva e que faz com que haja aniquilação de muitas comunidades que estão no fundo marinho. Outra questão é a acidificação dos oceanos, que tem um impacto muito grande também na biodiversidade, fazendo com que haja extinção de espécies e, para quem não sabe, a extinção de espécies marinhas tem impacto até na nossa sobrevivência. Por último, também é um facto, e outro exemplo que normalmente as pessoas não conhecem e quando veem este mapa ficam muito admiradas, é que o meio que nós mais usamos para fazer transporte de alimentos ou de outras coisas que precisamos para a nossa vida é feita com navios de carga e que andam um pouco por todos os mares e oceanos do nosso planeta. Aqueles risquinhos que vocês veem no mapa são percursos destes navios e podem ver que a maior parte dos nossos oceanos são autoestradas para estes navios de carga. E isto, obviamente, tem um impacto enorme porque tem uma poluição gigante. Ou seja, aquilo que eu vos mostrei aqui é que o mar nos dá sustento, nos dá condições de vida, não é? Quer porque precisamos dele para comer, quer porque precisamos dele para respirar, que são as duas coisas fundamentais que nos fazem existir. A literacia do oceano pretende que haja um movimento para encontrar soluções, um movimento para que nós possamos contagiar outras pessoas e compreender que precisamos de mudar para que a saúde do planeta esteja em melhores condições. Deveria ser fácil de resolver, mas o que é facto é que individualmente e em comunidade muitas vezes isso não acontece. Então
Por isso é que surgiu este movimento de literacia do oceano, que é um pouco para chamar a atenção de diferentes setores da sociedade, que nós todos podemos fazer a diferença e que nós todos devemos fazer a diferença. A literacia do oceano, inicialmente, foi definida como compreender a influência que o oceano tem a nós e a influência que nós temos no oceano. Foi aquilo que eu vos tentei mostrar aqui com os factos e com a maneira como nós impactamos. Ou seja, compreender, não é só conhecer, é compreender as bases desta relação entre o oceano e a humanidade, saber comunicar, saber agir e saber decidir em conformidade. Obrigada.